Prontinho. Então, boa tarde. Espero que todos tenham almoçado direitinho. Vamos retomar nossa último período de reunião do Conepex. Agora para apreciação da minuta da resolução sobre os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com ou sem recurso financeiro no IFG. As professoras Lorenas irão conduzir essa pauta. Tá com você, Ló. Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá. Aguentem firme aí, no quarto período aí da nossa reunião. Um sextou super empolgante, de sexta desse jeito, avaliando o documento. Mas, então, a gente já tramitou na Câmara de Pesquisa e Pós, e a gente traz para cá. Vamos fazer a mesma metodologia, acho que dá certo assim. Vamos fazer por destaque, e aí depois a gente volta aí naqueles que vocês colocarem em destaque. Aí eu vou anotando, e depois a Lorena está aqui. Obrigada, Ló, pela sua presença aqui com a gente. Depois ela se apresenta aí para quem não a conhece, todo mundo já conhece, e a gente vai conduzindo juntas aqui. Tá? Então, bora lá. Artigo primeiro artigo aí. Capítulo 1, artigo 2. Inciso 1, 2 e 3. Pode subir, Natália, por gentileza. Inciso 4, 5, 6. Vocês vão ver que os artigos têm vários incisos. Então, eu vou fazer assim, o artigo, e a gente volta nos incisos depois, tá? Para não ter que falar no inciso por inciso aí. Então, terceiro artigo aí, artigo 3, algum destaque? Não, pode passar, Natália. Artigo 4. Artigo 5. Rafael no 5. Ok. Artigo 6. Ok, Rafael. Parágrafo único do artigo 6. Artigo 7. Sétimo artigo. Ok, Rafael. Pode seguir, Natália, por gentileza. Artigo 8º. Artigo 9º. Ok, Rafael. Parágrafo único do artigo 9º aí também. 10º. Artigo 11. Você viu que a sequência está errada? Artigo 11, Rafael. Ok. Artigo 12. Uai, gente, será que tá alguma coisa errada? Eu tô ficando constrangido aqui. Vou colocar Rafael aqui no Meu verso. Deus do céu. Não quero acabar com a sexta-feira de ninguém, tá, gente? Só dizendo isso. Tá, artigo 12, a Marina está escrevendo aí, ó. Vamos ver se ela vai. Marina vai te salvar, Rafael. Pode seguir, Natália. Artigo 13. Solidariedade, é isso. Artigo 13, então, não. Parágrafo único. Artigo 14. Artigo 15. Artigo 16. Artigo 17.
Artigo 18 do capítulo 3. No artigo 19. Pode voltar, Rafael, colocar os números aí. Artigo 20. Pode Dá descer. ideia não, que agora eu volto. Artigo 20. Artigo 21. Pode descer um pouquinho, Natália, por favor. Artigo 22. 23. Ok, Rafael, 23. Alessio, 23. Ok. Pode seguir, por favor. Artigo 24. Alessio, 24. Pode seguir. Artigo 25. Ok. Pode seguir. 26. 27. 28. 28, Rafael. Ok. 29. 30. 31. 31, Rafael. 32. Ok. 33. 34. 34, Alessio, Rafael. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Rafael, 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
Finalizamos, né? 52. Ingrid está escrevendo alguma coisa aí, eu vou aguardá-la. Boa tarde, Ingrid. Então é isso. Então vamos voltar lá para a gente começar a fazer os destaques e a gente vai começando aqui. No quinto, por favor, Natália. Ok, Rafael, por favor. Oi, Lorena, obrigado. Antes de começar, deixa eu falar, só para ter certeza, porque a gente não ia ficar de voltar primeiro, porque eu tive que sair um pouquinho mais cedo na manhã. Não ia ser a dos calendários antes? Sim, a Valesca explicou, acho que você deve ter saído antes dela falar. A gente vai fazer o diálogo aqui, devido àqueles levantamentos, aqueles diálogos que a gente fez, né, das questões da junção do calendário da pós, as minúcias, pelos levantamentos que vocês fizeram, a gente vai fazer o diálogo aqui essa semana, e daqui 2 semanas, dia 2 de setembro, mais ou menos, né, Valesca? A gente faz uma convocação extraordinária com pauta única para a gente encaminhar aquela. Perfeito, então. Tá? Sobre o artigo 5º, eu tenho muitas das questões não são bem propostas, são dúvidas e que talvez a partir das respostas isso se torne propostas. É porque o artigo 5º, ele inaugura um debate que aparece em vários outros momentos aí no documento, que é da integração entre ensino e extensão. E aí a leitura que eu faço do documento dá a entender que, então, o projeto de pesquisa seria esse lugar de cadastramento de uma ação que vincularia as 3 propostas, né? Em um dado momento lá no modelo, inclusive, do projeto, tem, né, prevista essa seção dentro do projeto. E aí eu estou perguntando aqui qual é a compreensão do GT que elaborou, porque a gente já vinha em alguns outros momentos discutir isso, né? E aí lembrar, por exemplo, que na jornada de trabalho, a gente já definiu ali, naquela sessão que falava das ações pedagógicas integradoras, da possibilidade de projetos que reunissem ensino, pesquisa e extensão. E também me lembro que em outros momentos, eu não me lembro em qual documento exatamente, mas a gente tinha falado isso, né? Tinha até uma sigla que nós tínhamos falado, né? E vislumbramos aí há 1 ou 2 anos a possibilidade de um tipo de fluxo específico para cadastramento de ações que fizessem essa vinculação. Como que é, Valesca, que você está... EPEX. Isso, ações EPEX, isso mesmo. E aí eu queria entender, só para entender, assim, porque do jeito que está, assim, quando a gente lê o documento todo, me parece que é isso, que aí a pessoa cadastraria o projeto de pesquisa e vincularia o ensino e a extensão aqui dentro. Sim, entendam, eu estou questionando porque, a meu ver, isso em alguma medida não supera ainda essa nossa prisão né, essa camisa de força cartesiana que a gente tem, de não conseguir efetivamente fazer com que essa coisa funcione junto. Até pela estrutura, até pelo regimento, pelas pró-reitorias finalísticas. Então, assim, entendem um pouco da minha sensação? Então, saber como que vocês pensaram isso na escrita e se é isso mesmo, porque isso vai aparecer em outros momentos do documento. E eu acho que esse aqui é o primeiro, eu queria entender para poder saber de vocês, é isso. Obrigada, Rafael. Na verdade, para a gente, esse olhar que vocês trazem também, porque a gente faz o diálogo diretamente com as GPECs, e aí esse olhar de chefe de departamento, ele já amplia aí esses diálogos, né? Eu vou passar para a Lorena, porque ela que coordenou o GT, a gente vai falando juntos, mas de antemão já te falo que esse é nosso sonho mesmo. Eu, a Valesca e o William, acho que vocês perceberam aí nesses últimos anos, assim como as nossas diretoras, né, e diretores, Lorena, Fernando, Douglas, Carla, quando a Marlu estava, enfim, a gente fez esse movimento de articular mesmo ensino, pesquisa e extensão, não só nos eventos que a gente construiu, né, no diálogo que a gente teve, acho que vocês perceberam isso aí, dessa relação aí, é ainda um sonho institucional. A gente não tem um módulo no SWAP ainda que permite esse cadastro, a gente ainda não conseguiu publicar um edital EPEX, estamos aí no caminho, né, William? A gente fez a articulação aí de um projeto, de um TED, para ver se a gente consegue fazer um edital EPEX em conjunto aí, vinculado, mas esse anseio é comum. Não é aqui o lugar.
Aí eu vou passar para a Lorena para explicar, mas assim, é um estímulo mesmo, é com essa intenção. Todos os nossos documentos a gente vai continuar buscando para que isso aconteça até realmente a gente consolidar que essa articulação exista institucionalmente, tá? Ló, se você quiser apresentar, falar quem foi do GT e já começar o diálogo, a gente vai juntas aí. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Tá, então, boa tarde a todos e todas. Agradeço aí as contribuições. Muito bom a gente estar aqui nesse momento para discutir isso. Então, eu coordenei o GT, a gente trabalhou aí mais ou menos um ano. No início do ano, a gente já passou na Câmara de Pesquisa para fazer essa discussão. Então, agradecer a Daniele, de Valparaíso, a Dani, a Ingrid. O Lucas, ele estava substituindo a Érica, à época, da GPEX de Inhumas, e a Simone Paixão. Então, fomos nós que participamos aí nesse processo de elaboração. E quando a gente faz essas reformulações, estamos fazendo, né? A gente está tentando... Essa resolução, ela era de 2016, 2014, então a gente está num processo de trazer o que a gente tem de acumulado, né, de maturidade institucional para poder apresentar isso. Quando o GT levou que deverão fomentar, e aí na Câmara de Pesquisa, um membro, né, falou que isso iria emperrar muito, porque pela natureza, né, pela natureza epistemológica de uma pesquisa, não necessariamente ele vai ter ensino ou vai ter extensão, então essa obrigatoriedade travaria. E aí a gente analisou que era importante começar a apresentar nos nossos documentos essa integração, sinalizando caminhos. Colocamos um poderão, e já pode, né? Mas é porque a gente quer deixar demarcado que isso é importante, né? Essa indissociabilidade, ela é fundamental para os projetos da instituição. Tanto é que a gente coloca que ele tem que indicar articulação, e caso ele não consiga indicar, por que não? E foi um momento de muito debate também na Câmara, né? Alguns falando que se ia burocratizar mais, mas a gente pensa nesse processo como formativo também para as pessoas conseguirem articular. De fato, a gente não tem um módulo ainda que dê conta. Então, essa aqui é uma resolução de projeto de pesquisa. Então, a natureza fundamental é a pesquisa. O que é obrigatório é que tenha pesquisa, mas a gente quer estimular essa integração. E isso a gente está fazendo em todos os documentos, como, por exemplo, no PIPECT, que a gente está atualizando, a gente considerou, já passou na Câmara de Pesquisa também, em breve vem para o CONEPEX, que pesquisas que resultadas de ação de extensão ou de projetos de ensino poderão solicitar recursos no PIPECT, caso seja apresentado em eventos científicos. Então, a gente está construindo dispositivos que eu acho que mais para frente a gente vai conseguir efetivamente operacionalizar. Mas, nesse momento, são esses indicativos mesmo para sempre trazer, para a gente conseguir amadurecer mais e mais para frente exigir, quem sabe, até um módulo que consiga integrar ensino, pesquisa e extensão. Aí as meninas, Dani, Simone, Ingrid, se tiverem aí, quiserem trazer também das nossas discussões. Enquanto a Ingrid, antecipei aqui, porque acho que a Ingrid não está com o microfone aberto, né? Não, eu agradeço, então, Lorenas, pela contextualização. Certo, esclarecido? Sim, vocês estão me ouvindo? Tem alguma sugestão de texto para mudar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque eu estava falando aqui antes. Não, eu entendo, então, é porque caso a gente fosse avançar, é porque eu acho que é importante a gente perceber o acúmulo institucional que nós estamos tratando. E daqui a pouco também, são minhas últimas semanas, né, de CONEPEC. O próximo vai ser meu último. Então, é importante deixar esse registro de que, por exemplo, nós trouxemos, quando falamos de ações pedagógicas integradoras lá na jornada de trabalho, isso já foi aprovado pela plenária.
Eu participei do GT de elaboração, né, da resolução que trata das APIs, e naquela resolução nós indicamos que as ações EPEX também ficariam por ser discutidas, né? Isso está materializado lá. Eu acho que é importante não perder de vista. Então, acho que isso, entendendo que a Lorena trouxe, no sentido de que aqui o foco é a pesquisa, mas é importante que para o futuro, né, essas questões sejam sinalizadas para que nós não tenhamos elementos conflitantes, né, em que a gente de fato vá amadurecendo e viabilize essas ações, né. Eu acho que independente do módulo, até uma própria natureza mesmo de uma ação que já nasça originalmente integrada, né, entre as três dimensões. Mas então não vou fazer proposta não, porque eu fui esclarecido. Ok, certinho. Então vamos para o 7º. Rafael também. Não, eu tinha falado 6 também. 6, desculpa, Rafael, apontei aqui ao 6 e o 7, desculpa. Pode falar com o 6 aí, sobe um pouquinho, Natália. Obrigada. Certo. Também é uma dúvida, e aí que pode sugestão. É porque mais à frente, aqui você tem a distinção entre projetos de pesquisa intracampus e intercampus. Mas em alguns outros momentos do documento, há também a ideia de projeto de pesquisa institucional e projeto de pesquisa interinstitucional. E o documento trata disso assim, sem uma definição. Inclusive, eu acho que não tem nem no glossário. Então, eu fico pensando se não seria conveniente incluir aqui, distinguindo essas duas naturezas. Uma coisa é a possibilidade da articulação dentro da instituição, e aí são projetos institucionais que podem ser intracampus ou intercampus, e uma outra natureza são projetos interinstitucionais, porque é um conceito que aparece ao longo do documento. Perfeito, Rafael. A gente vai colocar o glossário no outro documento tinha de 2014, e é importante a gente trabalhar com isso, porque agora vem até uma normativa, por exemplo, da CAPES, que já vem sobre as questões da multicampia. Então, nos nossos documentos vai entrar esses termos mesmo, né? Então, é importante a gente pensar mesmo nesses termos e esclarecer, como se fosse um conceito do glossário. Então, minha sugestão seria, então, de que eles fossem, antes aí do inciso 1 e 2, tivesse, assim, projetos institucionais, podem ser intracampus ou ou se bem que eu não sei, né, porque acho que um projeto intracampus também pode ser interinstitucional. Então, acho que vocês precisam encontrar essa forma. Acho que era importante aparecer aqui nas definições das modalidades para fazer sentido na leitura do documento como um todo. Posso? Eu acho que caberia, Rafael, quando a gente fala que são tantos projetos de pesquisa intracampus quanto intercampus, poderão ser desenvolvidos com parcerias externas. E aí, neste caso, serão projetos interinstitucionais, que aí é Perfeito, quando perfeito. você envolve parceria externa. E aí eu anotei aqui e a gente vai organizar para. É porque antes, por que que passou, né? Eu estou vendo aqui, a gente na Câmara de Pesquisa, a gente tinha feito uma terceira definição, que era projetos interinstitucionais. E aí foi votado para retirar, porque ia ser muitas categorias, e aí definiu pelo parágrafo único, falando que intra e inter pode ser interinstitucional. E aí acabou passando. Então a gente vai fazer essa revisão, mas aí eu vou inserir que quando é parcerias externas, a gente chama de projetos interinstitucionais. Ótimo, perfeito. Ok? Pode ser assim, Rafael? Todos concordam? Aprovamos assim? Aí a gente vai colocar esse termo. Ok, eu já tinha dito. Acho que não está saindo aqui para mim. Não, agora vem. Então, vamos para o 7º. Né? Me ouvem? Tá cortando. Agora tenta novamente.
Quer tentar sair e entrar de novo, Rafael? Foi isso que ele fez, acabou de sair. Aguardar um pouquinho aí. Voltei. Pronto. Me ouvem? Sim. Foi queda da internet aqui. Vou ser breve, então, antes que caia de novo. Eu achei que esse todas no caput, ele meio que conflita com o preferencialmente do inciso 1. Porque se a gente diz no caput que tem que satisfazer a todas as condições, aí o inciso 1 fala estar preferencialmente. Então, assim, se é preferencialmente, não é obrigatoriamente, então não é todas. Eu talvez sugeriria trocar o todas por simultaneamente. Que aí no sentido de buscar, aí dá a ideia, quer dizer, eu vou buscar preferencialmente atender a esse quesito 1 aqui, mas se eu não tiver como, então não é obrigatório. Simultaneamente, né? A gente tira essa todas e aí simultaneamente a gente tem os incisos. Perfeito. Isso, que satisfaça simultaneamente. Aí quer dizer, haverá o esforço de articulação, né, com uma ou mais linhas de pesquisas aí. Ok. Concordam, pessoal? De manter o texto assim? Só Ok. justificando, porque eu acho que assim, eu já vi projetos de pesquisa que são cadastrados por docentes ou servidores que não estão necessariamente em grupos de pesquisa, né? E aí, se essa fosse uma condição sine qua non, não teria possibilidade desse cadastro, né? Perfeito, Rafael. Pessoal, deixa eu só voltar no sexto, se vocês concordarem. Eu sei que a gente já passou, mas é porque a Ingrid, eu acredito que ainda esteja sem microfone. E aí ela fez uma sugestão aqui no chat, foi erro meu aqui de não ter visto. Ó, ela colocou assim, ó. Os projetos de pesquisa serão classificados nas seguintes modalidades institucionais e deixar o interinstitucional no parágrafo único. Você acha que contempla, Rafael, essa proposta? Não, aí eu acho que contraria o parágrafo único, Eu porque, também acho que vai contrário. porque se você está dizendo que intracampus e intercampus são só os institucionais, aí o parágrafo, né? Porque os dois podem ser interinstitucionais também. Deu para entender, Ingrid, a proposta? Porque se a gente colocar nesse formato, ok, verdade. Então, pronto. Desculpa de não ter visto aí, tá, Ingrid? Podemos seguir aí para o sétimo. A Ló já está colocando ali o que a gente encaminhou. Ok? Pode descer, por favor, Natália, para a gente voltar aí para o sétimo, que a gente estava. Rafael, tem mais alguma consideração nos incisos? Ou assim a gente já segue para o nono? Não é só isso mesmo. Muito obrigada, ficou ótimo assim. Realmente não tínhamos percebido. Então vamos para o nono. Pode ficar à vontade. Tá. Aqui também é uma dúvida, ver se vocês concordam. É porque como a gente não, né, conheceu a elaboração e vocês discutiram isso na Câmara de Pesquisa, quando a gente vai lendo aqui os incisos das pessoas que poderão participar das atividades, não fica claro qual a condição dessa participação, que vai aparecer depois ao longo do documento como um todo, mas que vai ter a sua definição apenas no glossário, que é de pesquisadores internos, pesquisadores externos, estudantes internos, estudantes externos. Eu acho, isso vai aparecer depois nos artigos 24, do 24 ao 29, né, que nós temos essa definição. Eu, particularmente, como alguém que não conhecia o documento, me dificultou a compreensão. Eu acho que seria interessante que essas definições viessem para o artigo 9º, para que primeiro nós definíssemos quais os tipos de participação no projeto de pesquisa e, em seguida, nós pudéssemos descrever quais são né, as possibilidades dessa participação. Tanto que, por exemplo, quando eu li o inciso 4, de imediato eu pensei em egressos, que não aparece aqui. Mas lá na frente, no documento, em outros momentos, a figura do egresso vai aparecer.
né? E eu acho que isso é uma questão importantíssima, né? Eu mesmo, quando estava com o projeto de pesquisa, antes da chefia de departamento, obviamente, tinha muito esse desejo, né, de contar com a participação de egressos. E aí eu acho que se inseririam, que eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa são as pessoas que podem participar, e outra coisa são os tipos de participação. E aí eu acho que deixar isso só para o glossário pode dificultar a apropriação do documento como um todo, né? Então, pelo menos na ótica de quem se apropriou dele só para essa reunião. Então, minha sugestão seria de que nós trouxéssemos, antes aí dos incisos, os tipos, ou quem sabe num artigo separado, considerando as definições que já estão no glossário. Artigo 11. Rafael, então a sugestão é um artigo antes, acho que seria um artigo antes para definir os tipos de participante. Eu acho que é uma possibilidade de solucionar, né? Se vocês concordarem, assim, porque realmente Seria eu fiquei isso aqui. Eu estou fazendo Isso. no comentário, eu já salvei aqui, apareceu para vocês. Sim, apareceu. Artigo antes para definir os tipos de participantes. Isso, porque eu acho que é fundamental. Pesquisador interno e externo, estudante interno e externo, né? Essas definições precisavam estar aqui, porque depois ela vai aparecer no documento e a gente vai se perguntando, mas quem é? Quem são essas pessoas? O que que restringe, né? O que caracteriza? Eu acho que é importante estar aqui. Certo. Concordam, pessoal? Vamos escrever um artigo aí para definir esses tipos aí. Ok? Ok. A gente fica com o olhar tão viciado no documento, né? Quando você traz isso, a gente parece que vai, nossa, é mesmo. Vamos lá. 11, artigo 11. Eu de novo, né? Estou me sentindo a própria Fabi. O artigo 11 é um pouco em relação àquele comentário sobre as ações, né? Porque na linha D e o parágrafo 1º falam dessa questão que a Lorena esclareceu, né? Da articulação ensino, pesquisa e extensão. Eu vou até deixar, por exemplo, porque como eu também estou no GT da Jornada de Trabalho Docente, só para esclarecer minha preocupação, porque esse é o inciso 5 de um dos artigos que já foram aprovados, o artigo 3, parágrafo 3º, que define as ações pedagógicas integradoras. Então, só para realmente reforçar essa preocupação de como a gente precisa buscar essa harmonia entre os documentos, né? Que veja que o inciso 5 fala isso, projetos que promovam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. E ainda a gente colocou esse imbróglio de envolvendo pelo menos 2 das 3 dimensões. Então, assim, como que a gente vai, enquanto instituição, viabilizar isso aí, vai ser emocionante. Mas é mesmo para não perder no horizonte essas questões, né? Mas assim, acho que aquele esclarecimento anterior da Lorena me justificou, entendeu? É só mesmo para dizer por que eu tinha solicitado o destaque. Ok, então. Então, estamos contemplados aí do jeito que está posto, né? Sim, sim. Certo. Rafael, você também, no 12. A mesma coisa, que é porque nesse artigo foi que apareceu a primeira vez a distinção entre pesquisa institucional e interinstitucional. Inclusive, o interinstitucional do parágrafo 4º está em negrito. Aí eu falei, uau, olha como é importante. Aí por isso que eu... Mas é isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que nesse caso aí, talvez a gente possa tirar esses detalhamentos e colocar o projeto de pesquisa na sua generalidade, né? O que vocês acham desse encaminhamento? Que não é só institucional, né? Mesmo que sejam os interinstitucionais, por exemplo. É porque o parágrafo 4º traz uma especificidade de que o período dos projetos interinstitucionais depende de acordo, né? Aí eu não sei se o institucional no caput tinha a ver com isso. Aí eu não, como não é muito meu métier,
Depende de como vocês Vem elaboraram essa pesquisa. novamente daquela retirada, e aí ficou a gente tem que fazer a definição dos projetos interinstitucionais. O que a gente discutiu à época? Porque às vezes uma instituição nos procura e ela quer desenvolver um projeto de 6 meses, ou ela quer uma solução ultra rápida de 3 meses. Então, quando é interinstitucional, muito das definições vem do parceiro. Por isso que a gente fez essa distinção. Aí, vendo isso, bom, eu falei para a Lorena, tem tanto tempo que a gente mexeu com isso, aí ela vai falando, eu vou lembrando aqui. Então, é fazer bem a definição lá em cima dos projetos interinstitucionais, deixar ali projetos institucionais e fazer para poder fazer essa distinção no parágrafo 4º aí, porque os projetos interinstitucionais vai depender do parceiro para a gente definir o tempo de execução e vigência. Então, a retirada de institucional do CAP é um problema, né? Vai ter que manter desse formato. Okay. Então tá. Certo. Vamos para o 23. Aí, Rafael e Alessio. Rafael primeiro. Bom, que agora o Alessio vai chegar, porque ele fez vários destaques também. Eu fiquei menos incomodado. Não, é só uma proposta de... Eu sei que às vezes a gente não precisa ficar fazendo tanta proposta de redação aqui, mas acontece isso em vários artigos, e aí se vocês aprovarem, por uma questão de forma mesmo, isso vai se aplicar em todo... Eu sugeriria a revisão posterior, de iniciar todos os incisos com o verbo no infinitivo. Porque só, por exemplo, o inciso 12 começa com... acho que é uma adjunta adverbial, em toda a divulgação dos resultados da pesquisa, indicar o IFG. Então, ao contrário, indicar o IFG como sua instituição de professor em toda... Isso acontece em alguns outros momentos, assim, por uma questão, acho que de forma e de padronização, iniciar todos os incisos com o verbo no infinitivo. Isso acontece, se todo mundo deliberar, fica para os demais também, aí eu não vou falar de novo, não, é só uma sugestão de redação. Pode falar quando você quiser, Rafael, está sendo ótimo. A gente vai organizar isso aqui. Realmente, precisa padronizar e foi... A hora da escrita vai passando. Perfeito, já anotamos aqui. Alessio? Oi, pessoal, boa tarde. Ali no inciso 14, o Qualis não está mudando essa questão, aí não poderia acrescentar ali Qualis A ou B ou classificação equivalente? Boa, Alessio, vai ter uma avaliação, uma mudança mesmo no nome. Aí pode colocar essa ou classificação equivalente. Perfeito. Aí fica no 24 e 25 a mesma coisa. Acho que vale muito a pena, porque aí depois a gente não tem que voltar nesse documento, porque o Qualis novo aí da CAPES já está a todo vapor. Já eles soltam o documento já mudando. Todo mundo concorda? Podemos fazer a inserção aí no 24 e no 25 também? Ok. 24 e 25 era isso também, Alessio? Você tem outra consideração? Não, era isso também. Ok. Então, você anotou aí? Ok. Pronto. 28. Rafael. Eu fiquei em dúvida em relação à necessidade do inciso 3, artigo 28, comprovar a condição de egresso do IF. Assim, qual a necessidade de... Veja, mas lá atrás tinha um pouco a ver com isso. Eu entendo que um egresso participar de um grupo de pesquisa, muitas vezes, mesmo não estando ainda lá da uma outra instituição, por exemplo, né? Imagina, ele se formou e ele está querendo, antes de fazer mestrado, por exemplo, ele quer participar, porque isso vai com o currículo dele e tudo mais. Então, acho que ainda assim, a possibilidade de participação. A razão pela qual seria necessária essa... Rafael, está picotando a sua fala, está bem difícil de entender. Ai, voltou aí. Vai, agora parece que agora vai. Não, é só
tentando entender por que a necessidade da comprovação. Assim, o que isso gera em termos de especificidade na participação dele. Foi uma inserção que foi feita no diálogo do GT, mas realmente, assim, não tem essa necessidade, não. Uma vez que ele é egresso, né, a gente já não tem nenhum aluno vinculado aos nossos sistemas, enfim. Não precisa dessa comprovação, não. Se todos concordarem, eu acho que vale retirar. Vou encaminhar para a retirada desse inciso aí, no terceiro. Pode ser? Todo mundo de acordo para a gente retirar? Deixa eu falar. Nós estamos na mesma sala, que eu tenho que pedir para... a gente fez algumas discussões, por exemplo, ele é considerado pesquisador, ele é considerado profissional, eu acho que foi nesse sentido aí, mas, por exemplo, se um edital como de extensão exige, né, para pontuar, aí ele teria que comprovar, mas isso seria no edital. Então, para participar, ele não precisa comprovar mesmo, não. Então, eu concordo com a retirada. Aí a Thalita pergunta, seria na ideia de comprovação de participantes de egresso em avaliações de projeto? Isso, Thalita, mas assim, o edital define, então não tem necessidade mesmo não, é só se for algo para poder pontuar diferente, para a bolsa, mas aí seria em outras instruções, não aqui. Ok. Perfeito, então vamos retirar aí o inciso 3. Agora o próximo é o 31. Rafael? 99, não? Oi, estão me ouvindo? Tá cortando aqui, gente. Ai, meu Deus. Agora a gente ouviu, cortou, ouviu. Eu vou acabar com a minha internet aqui. Não, a minha sugestão é 29, reforçar a necessidade também do apoio técnico aparecer lá atrás. Isso. É 29, né? Tá. Isso, não esquecer de além A gente entendeu a mensagem, mas cortou toda a sua fala. Entendi tudo, Rafael, que a gente é esperta. Mas eu já anotei que a gente vai fazer essa varredura, coloquei ali pente fino entre os membros, porque a gente vai fazer um artigo falando, né, quem são os tipos de participação. Aí eu vou fazer essa varredura em todos, aí vão aparecer todos. Ok. Vamos ver se agora ele volta aí. 31 e 32. 31. Acho que ele não... Será que ele saiu de novo? Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui. Rafael? Não tá dando. Vou esperar um tempinho aí e vamos pro 34, que tem consideração do Alessio. E depois eu volto no 31 e no 32, pode ser? Alessio, 34. Então, também como não participei antes desse documento e também não estava no momento na Câmara de Pesquisa, eu queria entender um pouco dessa comissão de análise do mérito técnico-científico na seguinte condição. Hoje, os projetos são analisados quanto ao mérito pelo CONDEP. E ainda tem uma particularidade, se o CONDEP não se sentir confortável em relação à avaliação, os avaliadores externos. Aqui a gente tem de praxe a já solicitar a avaliação dos pareceristas externos para evitar
como o nosso campus é relativamente pequeno, todo mundo se conhece, essa questão de aprovar ou não aprovar tanto o mérito da proposta. E aí, gostaria um pouco de esclarecimento em relação a essa comissão, por dois motivos. Primeiro, porque é mais uma comissão dentro do campus, e se isso não tende a atrapalhar um pouco a questão de velocidade que a gente tem, já que Condep tem reuniões regulares, já consegue avaliar de forma um pouco mais rotineira, principalmente os CPPs, e aí eu acho que essa comissão se reuniria unicamente para essas avaliações. Então, Alessio, era o Bruno que estava à época. Nesse exato ponto, nós travamos, né, na Câmara de Pesquisa, e a gente voltou, pensamos, e foi uma questão colocada, foi muito debatida na Câmara de Pesquisa. Principalmente, que quem apresentou foi a Fabiane, porque no Campus Goiânia são 4 departamentos. Então, sempre teve um problema muito grande para essas avaliações. Formosa, eu posso dizer que no que a gente vem acompanhando é o que tem um fluxo mais redondinho, que vocês conseguem fazer isso, mas não só o Campus Goiânia, o pessoal reclama muito porque os pareceres vão para o Conselho Departamental, eles não estavam chamando parecerista ad hoc. Então, foram feitas várias, os GPECs, né? As GPECs foram colocando essas situações, e aí, em alguns campos, ficava muito tempo sem conseguir tramitar, levando até o prazo máximo que estava na resolução anterior, que era de 75 dias, 60, 75 dias. E aí, foi uma proposta que veio da Câmara de Pesquisa, foi aprovada lá, nem foi o comitê que trouxe inicialmente, mas veio da Câmara, em que sugeriu a constituição dessa comissão com as GPECs presidindo e tendo representante do Conselho Departamental e de pesquisadores das diversas áreas. E coloca que, se for necessário, para indicar os pareceristas para análise dos projetos. Então, com isso, assim que soltasse esse edital, já sairia as portarias dessas comissões que fariam a análise. A Câmara, com as GPECs, avaliou que não são tantos projetos, que seria mais célere, porque as GPECs poderia chamar qualquer tempo, eles poderiam organizar para poder chamar. E outra questão que a Câmara analisou é que isso resolveria o problema de trâmite, porque atualmente o CPP tem um problema no trâmite por conta da estrutura do SUAP. Porque quando o pesquisador ele cadastra o projeto, a GPEX recebe, mas processo, módulo pesquisa, a gente não tramita. Então, aqui, por exemplo, a gente tem que liberar acesso para todos os chefes de departamento para que eles consigam acessar os projetos. Nesse caso, ficando com essa comissão, a própria comissão já analisaria e já já inseriria a nota e já entraria em execução. Então, as GPECs, na maioria, agora eu posso, né, elas estão aqui, tem essa questão do problema do fluxo, que não vai todo pelo swap, tem que baixar, tem que ir por e-mail, aí tem que organizar as reuniões da Câmara, do Conselho Departamental. No caso do Campus Goiânia, são 4 conselhos, e aí foi unânime lá na Câmara de Pesquisa que a comissão específica para isso resolveria e desburocratizaria o CPP. Aí eu não lembro da questão do Bruno, né? Mas como que ele trouxe, mas assim, porque realmente Formosa é um exemplo de que vem dando certo, mas não na maioria dos outros campos. Aí também, se a Ingrid e a Dani, a Simone quiser fazer alguma consideração.
Mãos levantadas. Rafael levantou a mão. Deixa eu só o Alessio voltar aqui, Rafael, aí eu te passo. Espera aí. Acho que ficou bem Alessio? esclarecido. Sim? Acho que ficou bem esclarecido, Lorena. Era para entender mesmo a questão, porque, como bem a Lorena Costa disse, aqui no nosso campus a gente fez uma adaptação para o fluxo funcionar. Mas é isso, é mais para entender um pouco da dinâmica de como foi isso. Lógico que mais uma comissão, mas como ela é justa para um ponto específico, eu acho que a gente consegue administrar. Perfeito. A Ingrid e a Dani colocaram aí que é isso mesmo, é para otimizar o fluxo. Rafael? Eu ia fazer um reforço sobre essa nossa especificidade, né? E de como nós entendemos que o parecer do conselho departamental é um parecer que avalia mais a questão mesmo da jornada de trabalho, né? De como que isso está na distribuição do tripé ensino, pesquisa e extensão dentro do departamento e que não tem tanto esse ar de um parecer ad hoc, né? Assim, que exige, então, a manutenção desse comitê. Já que eu estou no artigo também, vai voltar lá, gente. Eu caí, mas eu tenho duas coisas para falar lá antes. Mas é que, falando aqui da minha sugestão do 34, é que eu entendo que o 34 não é um setor, que o capítulo 4 fala da responsabilidade. Caí? Tá cortando muito a sua fala. Tá picotando. Você fala, a gente... Vou escrever, então. Rafael, eu acho que eu entendi. É comissão, não é setor. A gente até colocou aqui, porque, como eu disse, esse comitê, ele surgiu depois da Câmara de Pesquisa, né? E aí a gente colocou das responsabilidades dos setores e do comitê interno, e não é comitê. Então, seria das responsabilidades dos setores e da comissão de avaliação. Aí a gente resolve isso aqui no título, antes do artigo 31. Poderia ser assim? Volta, Natália, sobe só um pouquinho para a gente ver do capítulo, por favor, que é a sugestão da Lorena. Aí, ó, a sugestão da Lorena é mudar aqui, ó, das responsabilidades dos setores e da comissão de avaliação, que a gente contempla essa questão de manter como comissão lá. Rafael? Penso que sim. Ok. Todos concordam, pessoal? Que aí a gente colocando assim, a gente pode manter do formato que está lá, no 34. Perfeito. Agora eu vou voltar para o 31 e para o 32, que o Rafael tinha feito contribuição também. Vamos ver se você consegue escrever, Rafael. Vocês me ouvem aqui? Sim, vamos Eu estou tentar. tentando entrar pelo celular aqui, pelo 5G, para ver se eu funciono. Se eu cair, tá? Tá. É o seguinte, eu sugeriria a inclusão de um artigo antes do 31, esclarecendo a distinção entre os setores a partir da lotação do servidor. Então, algo mais ou menos assim, ó. Porque é isso, o texto depois já vai como se fosse um dado. Assim, sugestão, tá? Os projetos serão avaliados pelos seguintes setores: GPEX e Direção Geral para servidores lotados nos campos, DPI e PROAD para servidores lotados na reitoria ou no CRIAR. Antes do que está lá nos demais. Fica ótimo, Rafael. Fica super fluxo bem definido aí. Fica ótimo. Podemos colocar, pessoal? Todos concordam? Aprovam? Alguma outra sugestão? Podemos encaminhar assim? Fica ótimo. Concordo também.
No Nem estou caput, perguntando abstenções, gente. A gente está fazendo sugestões de formato e texto, por isso que a gente está encaminhando assim. Mas qualquer coisa vocês colocam aí no chat também, tá? Por favor. Fala, Rafael. no caput, eu sugeriria começar assim, são responsabilidades, porque a ideia das responsabilidades está só no título do capítulo, né? E aí o caput já começa, da gerência de pesquisa, é como se fosse uma definição, então acho que... Não foi. Não entendi, Rafael. Repete, por favor. É isso mesmo que ia sendo feito, colocar são responsabilidades da gerência, porque só está aparecendo a ideia de responsabilidade no título do capítulo e não no caput. A gente vai colocar aqui. Porque são, né? Porque é da gerência e da diretoria. Sim. É. Já coloquei aqui. Ok. Certo. Perfeito. Ok. Mais algum nesse ou no 32? No 32. No inciso 1, eu sugeriria trocar do curso por acadêmicas, porque não necessariamente o coordenador está alinhado ao curso em si, né? Ele pode ser de uma área e está atuando, e também aqui a gente visibiliza muito a especificidade das coordenações de áreas acadêmicas, né? Então, para mim, é analisar o alinhamento do projeto com as áreas acadêmicas e não com as áreas do curso. Perfeito. Que contempla as especificidades também. Ok. Concordam, pessoal? Todo mundo tá aí, verdade? Concorda? Você está afiado, Rafael, tá mesmo? Obrigado, gente. Pelo menos está sendo válido. Imagina aquele tanto de destaque para não valer nada. Certo, e agora vamos para o 42. Não, peraí, que eu ainda tenho uma sugestão do No 32, 32. então. Mantenha aí, por favor, Natália. Pode falar, Rafael. É porque, assim, o departamento 1 são 145 servidores, né? São 130 docentes e 15 técnicos administrativos. Então, eu acho que a responsabilidade por informar o afastamento poderia ser, talvez, do próprio servidor, do próprio coordenador, entendeu? Se deixar para a chefia imediata, por exemplo, lembrar que aquele servidor que está com um atestado de 60 dias, ele tem um projeto de pesquisa cadastrado, e aí isso ficar na responsabilidade, eu acho que vai ser difícil, assim. Eu estou pensando muito na minha situação, entendeu? No meu lugar de fala. Mas eu acho que teria responsabilidade do servidor que vai estar afastado avisar, falar assim, gente, ó, eu estou com atestado, entende? Porque se deixar isso para a chefia imediata, isso pode não dar muito certo. Rafael, isso aqui também foi outra questão que foi muito discutida, foi inserida também pela Câmara de Pesquisa, porque parte muito da vivência da GEPEX. Então, a gente tem, porque assim, a pessoa, o coordenador, ele afasta por algum acidente, alguma doença, muitas vezes ele não tem nem cabeça para ir avisar, ele protocola e não vai em todos os setores avisar que ele está afastado. E aí a gente teve problemas, de pesquisadores que estão afastados há mais de 60 dias, o projeto está rodando, às vezes é projeto que é vinculado também, por exemplo, na iniciação científica, e aqui foi novamente uma discussão, foi bem debatida na Câmara porque a gente, né, a GEPEX não tem acesso ali ao CIAS, aí a conversa foi, quem é notificado do afastamento do servidor, a chefia imediata. Então, as GEPEX, elas não têm esse acesso e elas precisam conduzir. Aí já aconteceu da GEPEX mandar cobrança indevida, de receber, podendo ser até processada, a pessoa não sabia. Então, o diálogo foi nesse sentido, que a chefia imediata que tem acesso a esse afastamento,
e é importante que ela informe ao setor da GEPEX que o servidor está afastado, que caso ele tenha projetos, a GEPEX está ciente. Então, foi a proposta vinda da Câmara de Pesquisa com base nesses argumentos. Não, eu entendo. É só porque eu acho assim. Quem tem que se responsabilizar mesmo, entender a gravidade, é o proponente. Assim, eu entendo as situações, mas é porque realmente eu queria que os outros chefes pudessem falar. É muito difícil, assim, a gente preocupa muito com o ensino, a gente preocupa muito com as aulas, preocupa muito com a reposição, você vai ter, né, você vai ter que contratar substituto, enfim. Também eu acho muito difícil atribuir à chefia essa dimensão. Eu sinceramente, estou falando como alguém que está deixando, que não vai ter esse problema, graças a Deus. Mas eu já me solidarizando com quem vem, entendeu? Aí a sugestão, Rafael, a Marina está colocando aqui, ó. Até porque um coordenador de pesquisa precisa se preocupar apenas com o projeto dele. Imagina o chefe de DAA ter que se preocupar com o projeto de pesquisa de todos os docentes. Foi a discussão, aí a gente coloca, mas Rafael, nem sempre o proponente está em condições de avisar outras instâncias, mas normalmente a chefia imediata tem o conhecimento. Então, mas é isso que eu penso, sabe, gente? Porque assim, eu não vou lembrar de cabeça se aquele servidor tem projeto cadastrado, o projeto foi cadastrado tem 1 ano, tem 2 anos. Por mais que lá no departamento a gente faça um controle disso, imagina, para cada atestado que eu receber, eu tenho que fazer essa verificação. Eu entendo assim, se o servidor tem essa responsabilidade, ele tem o interesse de um projeto de pesquisa, ele precisa, quando ele protocolar o projeto, ele vai ter ciência desse documento aqui e vai estar lá como responsabilidade dele. Então, ele tem que ter ciência. Não, eu estou em um projeto de pesquisa. Se eu peguei um atestado, eu preciso avisar a GPEX. Assim, sendo muito na linha da Marina, é mais fácil para o servidor pensar isso do que para o chefe imediato, né? Claro que isso depende muito do dimensionamento do setor, mas em departamentos muito grandes, assim, é muito complicado conseguir manter isso no horizonte. Posso? Vocês estão me ouvindo? Então, mas aí eu reforço, Rafael, eu entendo a questão do dimensionamento, mas eu reforço assim, não somos nós que recebemos. O que está se pedindo é que a chefia comunique a GPEX, né? Olha, fulano afastado, ponto. Né? Você recebe isso provavelmente do setor do RH e você não vai procurar saber se o fulano tem ou não projeto de pesquisa de extensão. Você vai comunicar que fulano está afastado. Comunicou que o fulano está afastado, a GPEX vai também ter essa informação para daí fazer as deliberações. É nesse sentido a discussão. Levantei a mão, não sei se tem mais gente levantando a mão, mas às vezes vocês não veem. Marina, não, estou vendo, estou seguindo aqui. Marina e depois você. Boa tarde, pessoal. Acho que eu não tinha ainda ligado o microfone. Eu tenho uma preocupação muito grande, já aconteceu em outras instâncias, dessa colocação de dezenas de atribuições sobre a pessoa do chefe de departamento. Quando a gente está na chefia de departamento, nós temos um documento que nós precisamos preencher mensalmente, que é para o RH, que é o comunicado de frequência. E aí, quando eu não vi quem foi a pessoa que se manifestou agora antes de mim, mas quando ela disse que a cada vez que a gente receber um atestado de 60 dias, a gente tem que informar a GPEX, eu estou passando uma informação para uma gerência de pesquisa se eu nem sei se o professor tem um projeto. Então, assim, primeiro a gente precisa saber se o professor tem um projeto para depois a gente informar a GPEX, porque se esse professor não tem um projeto, para que a GPEX vai saber que ele está afastado? Uma outra questão me preocupa muito nessa fala junto com o Rafael, é que assim, gente, o Campus Formosa ele é um campus pequeno. Quando o Rafael me falou aí da quantidade de servidores que ele tem no departamento dele, eu já me assustei. Porque a gente já faz uma série de coisas que é se preocupar, obviamente que é nossa função, se preocupar com cada uma das atribuições dos servidores. Porém, o DAA ele é o setor responsável pelo ensino.
E aí, se além de nós sermos responsáveis pela organização do ensino desse servidor que se afastou, a gente ainda tem que informar a gerência de pesquisa sobre o projeto de pesquisa do servidor que se afastou, me parece que é um acúmulo de funções na pessoa do chefe do departamento, que se os outros setores tivessem uma comunicação um pouco melhor, talvez não sobrecarregasse o chefe de departamento. Por exemplo, nós informamos o RH da frequência. A GPEX não poderia consultar o RH, por exemplo? Então, assim, o chefe de departamento faz uma coisa, o chefe de departamento faz a outra coisa, o chefe de departamento faz a terceira coisa, o chefe de departamento faz a quarta coisa. Só que existem outros setores que estão envolvidos, né? Se a GPEX percebe alguma coisa, por que não consultar o RH, que é o setor responsável também pela gestão de pessoas? Enfim, é quase um desabafo aqui, junto com o Rafael, porque realmente a chefia de departamento ela tem que fazer tudo, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer uma distribuição um pouco melhor de atribuições, de modo que o projeto de pesquisa do servidor não tenha que ser, o informe desse afastamento não seja uma responsabilidade da chefia de departamento. Existem outros setores que também são informados do afastamento dos servidores, de todos os servidores, e por que motivo teria que ser o chefe? E se a gente está falando de projetos de pesquisa de longo prazo, é impossível, mesmo os projetos de pesquisa sendo aprovados pelo CONDEP, é impossível que a gente saiba se aquele projeto está vigente, se não está, se trocou de coordenador, se não trocou. Enfim, são muitos fatores que estão envolvidos nessa figura do chefe de departamento. Obrigada. Obrigada a você, Marina. Eu vou passar para... Quem é aqui? 1197-676. Sou Joy, a Yarly. Oi, Yarly. Eu tenho que botar meu nome aí, mas eu ainda não sei como é que eu boto. Essa é a minha identidade, né? Pode falar. Então, gente, é o seguinte, em hipótese alguma, eu penso, né, que a pessoa que está sendo afastada tem que se preocupar com isso. Porque quem está Não consegue te ouvir. Não te ouvimos, Yarly. Ai, tá. E agora? Vocês voltou. sumiram, então Voltou. aí, Agora voltou. Então, o servidor, a servidora que está afastado, quando se afasta, tem que ter sossego total. Ela não pode se preocupar com absolutamente nada. Ninguém nem sabe o que foi. Sei lá, a pessoa até nem está falando. Então, os mecanismos têm que ser internos mesmo. Está certo, a discussão está ótima, mas eu acho assim que a defesa aqui do Rafael e das outras pessoas, que o chefe do departamento tem muita coisa, a GPEX tem muita coisa, mas eu vou por aí. Eu acho que tem que, talvez, dar uma sugestão assim, de que a GPEX atualize, porque eu quero fazer uma diferença dos campos 350. Nos campos 350, eu acho que é uma boa a gente pensar de essa informação ir para a coordenação diária, que é onde há o assento de todos os professores. Nós temos coordenações diárias. Mas tem os outros campos que não tem. Nem nós temos todas as áreas com uma coordenação lá. Então, talvez a GPEX atualizar os pesquisadores e informar, talvez, a assistência do servidor, né, a CAIS, que também... A CAIS, quando eu entrei na coordenação, ninguém sabia de quem tinha entrado com atestado. Entrava lá no seu Gov, aí eu fui lá pedir, eu não sei se foi isso, porque é muito maior do que isso, que entrasse no sistema, que fosse direto para a gestão também. O professor tal entrou com atestado de tantos dias, acabou, tem que saber mais nada, só isso. Então, vai lá para o Rafael manda para a área, ele tem feito isso, para a área de humanas, por exemplo. E aí, lá na área, a gente não tem esse controle também de quem está pesquisando. De novo, eu acho que eu caí. A gente te ouviu. Yarly. Tá, mas aí vocês subiram de novo. Pois bem, acho que é uma ligação, uma articulação, como hoje tem a articulação, no campus goiano, pelo menos, entre a CAIS e o SOGOV e o CIASE. Gente, que o professor sumiu, ele não tem que avisar para a gestão nada. Então, vou lá na CAIS, aí ele está com atestado. Então, hoje, a CAIS já manda para a gente, os próprios SOGOV já manda, está com atestado, e vai para a área. Então, eu posso ver projeto de ensino, mas eu não posso ver os outros projetos.
mas se manter atualizados os professores de pesquisa e de extensão e de projeto de ensino dos outros. Manter atualizado a área, no caso 350, eu acho que podia ser a área, para não sobrecarregar tanto a GPEX. Mas pode ser a área, pode ser a coordenação de assistência ao servidor, que SPAG que manda, que ela é assistência ao servidor, né, gente? Está lá o nome de quem pesquisa. Então, ela diz, olha, esse pesquisador, essa pesquisadora está de licença médica, que é no RH. Eu acho que podia ser por aí. Certo. Vinícius, você colocou aqui essa questão do swap, de liberar o swap para acesso da GPEX, para que a GPEX faça a consulta se o servidor está afastado ou não. Qual é esse módulo? Que o chefe de departamento tem, pode falar. Oi, então, na verdade, tem como você liberar para que o servidor, no caso, a equipe da GPEX ou a gerência, ela visualize se a pessoa está ou não está ativa. Tipo, igual a Yarly falou, não interessa o motivo e nem é bom, assim, isso ser publicizado. Então, a pessoa, no caso, está precisando saber por que aquela pessoa não entregou. Suspeita que ela está de atestado, ela libera, ela entra lá no swap, na página do servidor, e ela visualiza se aquela pessoa está ou não. Como o GPEX é um gestor do campus, o DAA tem essa visualização, eu penso que ele pode ter essa visualização e pronto, acabou ali a informação está com quem deveria estar, pronto. Sim, eu acho que eu pedi para você falar quando você colocou essa consideração, porque aí eu acho que a gente resolve esses fluxos, para não ter que ficar passando informação para outra informação, né, dessas questões do diálogo. Se tiver acesso ao swap para o GPEX, ele consulta se o servidor está afastado ou não. Todos têm acordo, gente? Que aí, se for o caso, a gente já coloca isso aqui, tira essa parte aí dessa questão da chefia de departamento, que realmente tem muitas demandas, assim como a GPEX, e a gente deixa o fluxo melhor. Deixa eu só fazer um comentário, então, que está ótimo. Saiu daqui da chefia, já gostei. Mas a minha preocupação é o seguinte, é porque aqui é uma atribuição ativa, por assim dizer. Digamos, eu preciso informar porque recebi. Então, isso passa a ser uma atribuição da GPEX. Agora, em que sentido? Por quê? Tipo, entende? A GPEX precisa ter a informação, mas quando é que ela vai atrás dessa informação? Porque eu entendo aqui que quando está colocado na chefia é justamente para dizer o seguinte, olha, servidor está afastado, independente da razão, então, para que isso não impacte lá no tempo do projeto dele, porque mais à frente está dizendo isso, né? Que esse tempo de afastamento, de suspensão, não vai ser contado. Mas o que vai levar a GPEX a fazer esse movimento? Essa é a minha dúvida agora. Me gerou essa angústia, assim, no sentido de que eu entendo que a intenção original da minuta era garantir que a GPEX fosse acionada para já tomar qualquer medida que fosse necessária em relação àquele projeto. Sendo agora uma atribuição da GPEX, como fica? Não sei se eu posso falar, então, mas eu acho... O acompanhamento do projeto é atribuição da GPEX. Então, lá no módulo, a gente tem uma portaria específica do módulo pesquisa, né, que coloca as GPEX como supervisoras. E tem as metas, quando você cadastra o projeto, você tem lá objetivos, e você tem as metas para serem cumpridas. E aí, o projeto ele só é certificado quando a GPEX ou alguém indicado pela GPEX faz essa avaliação. E aí o relatório, a gente até não colocou mais, porque antes era semestral, e a gente acha que é desnecessário o relatório semestral, a gente colocou, acho que, relatório anual, nem o CNPq não cobra semestral, né? Mas aí deu um ano, ele tem o prazo ali para colocar o relatório, aí ele não colocou o relatório, aí ele, né, vai e aciona o servidor, sendo que o servidor está de atestado. Então, para a supervisão do projeto, como sendo responsabilidade da GPEX, do setor, ela precisa saber se a entrega
da meta foi por conta de alguma coisa, ou é porque ele não tá entregando mesmo. Então, é a questão do acompanhamento, isso mesmo. Então, eles são supervisores, e aí já tivemos muitos problemas, do servidor não entregar a meta e ter entrado em contato de forma indevida, a GPEX não sabe o que está acontecendo, perdas de prazo também. Por exemplo, quando é interinstitucional, a GPEX ser acionado pela empresa ou pela instituição e o coordenador está de atestado. Então, a GPEX precisa saber se ele está atuando ou não nessas entregas. Isso. Marina, então está continuado atrás da meta, sim? Então agora faz todo sentido, acho que agora resolveu. Que é isso, se é a atribuição do setor fazer o acompanhamento a partir dos objetivos e metas cadastrados, uma vez que existe o atraso, antes de entrar em contato com o servidor, verifica se o servidor está, por alguma razão, afastado. Perfeito. Sim, e aí a gente tendo esse acesso ao swap, atende. Caso a entrega da meta se atrase, a GPEX pode, isso, consultar se o servidor está de atestado. Perfeito. Isso. Ok? Podemos encaminhar assim, então, pessoal. Vamos tirar aqui essa parte do inciso 4 e vamos solicitar, então, essa questão da liberação do swap lá para consulta se o servidor está afastado. Vinícius é o santo grau aqui do swap, vai dando as soluções para os problemas. Obrigada, Vini. Certo. Podemos, pessoal, manter assim? Ok? Se todos puderem se manifestar aí, ok? De acordo, para a gente encaminhar. Ok. Perfeito. Vamos para 42, então, Rafael. Meu último destaque é só o finalzinho do artigo fala que os representantes que estão que tratam aí do 40 e 41, que são representantes da GPEX, do Conselho Departamental e tudo, que eles devem atuar na área de pesquisa predominante do projeto. Eu não sei se eu entendi errado, mas me deixou um pouco confuso, porque lá no 34 fala, por exemplo, que a Comissão de Análise de Mérito Técnico-Científico pode, inclusive, indicar pareceristas ad hoc, caso seja necessário. Então, eu não sei se é possível pensar essa atuação na área de pesquisa predominante do projeto, considerando a possibilidade de representações, porque, dado o número de representações que está prevista nos artigos 40 e 41, eu acho difícil que o comitê consiga ter. Então, minha proposta seria suprimir esse finalzinho, deixando apenas a parte que fala da titulação mínima equivalente àquela do coordenador do projeto. Concordamos, Rafael. Realmente é difícil. E aí fica contraditório. Podemos suprimir, pessoal? Todos de acordo? Ok, de acordo. Analisamos o 42. Mais algum destaque do pessoal que não tinha feito destaque no documento antes? Rafael? Não, de minha parte, acabou. Ok. Mais alguém? Gente, muito obrigada pelas contribuições. Vou passar a palavra aqui para a Lorena, e aí depois eu devolvo para a Valesca aí para a gente finalizar. Então, gente, eu não estou aqui na condição de fazer o destaque, né? Mas é porque depois, quando eu fui reler o documento, eu vi que a gente não citou nada sobre plágio aqui, na casa da identificação de plágio. Aí eu queria ver com vocês, tem acordo de a gente escrever algum artigo para falar sobre o plágio. E teve uma questão que uma GPEX trouxe, que sempre é levantada, mas que no momento da discussão a gente esqueceu, né? Acabou passando. E aí eu anotei aqui, porque eu falei para a GPEX que eu ia trazer aqui para o pleno para ser discutido. A questão levantada é: um CPP pode ser idêntico ao PBICT?
porque acontece esses casos. Se configura plágio, porque considerando aqui os incisos, o artigo 2º do inciso 8º, fala estimular o desenvolvimento da iniciação científica, tecnológica e inovação, envolvendo a comunidade interna e externa ao IFG. Então, para a gente ver essa questão, aí está relacionada ao plágio, né? Autoplágio. Ou se é válido, ele pega o projeto do PIBIC e cadastra como CPP, né? Porque quando a gente fala de CPP, o CPP ele é o coordenador, né? Ele é mais amplo do que, por exemplo, a iniciação científica. O CPP contém a iniciação científica. E o que a gente está vendo às vezes, e aí os GPECs ficam na dúvida quando está idêntico, se tem que colocar aqui, considera ou não. Gente, só para fazer essa consideração, assim, não tem isso escrito no texto, tá? Só trouxe porque realmente teve essa consideração ao final da Câmara de Pesquisa, e aí a Lorena ficou de trazer para cá. E aí é um diálogo mesmo, um debate, para ver se a gente contempla isso ou não. Ó, a Marina colocou aqui. Entendo que o PIBIC pode ser derivado do CBP. Dentro do CPP, um projeto pode ser contínuo, submetido mais de uma vez. Eu enxergo que sim, meninos. Eu acho que poderia ser permitido, por exemplo, um CPP, ainda mais se ele é contínuo, o CPP, já que ele é contínuo também, de fluxo contínuo, às vezes ele entra temporalmente como ideia de projeto fora dos editais. E aí tem lá o aluno participando e depois o aluno quer ser contemplado com bolsa. Naquele momento era interessante a pesquisa iniciar naquele momento, mas não tinha edital vigente. Então eu acho que poderia entrar nesse contexto. E o contrário também, às vezes um PIB que ele não findou, ou tudo que queria ser pesquisado, ele abriu um buraco de continuidade na pesquisa e aí depois submete como CPP. Eu acho que tanto de um lado quanto do outro poderia ser permitido. Dani? Então, a gente acho que teve essa discussão também até nos próprios editais dos PIBICs. Estou lembrando agora um pouco também do que rolou no comitê, nas discussões do comitê, do autoplágio e dos projetos contínuos, que a gente começou a vedar algumas coisas sobre isso, por entender que tinha realmente coisa que não era repetição, né, de um ano para o outro de projetos. Não era de desdobramento, não era ampliação, então era o autoplágio acontecendo. E, pelo que eu também me recordo do CPP, o CPP ele é mais amplo. Ele tem até um tempo de duração maior do que os projetos de iniciação científica. Então, é um assunto delicado, porque se tiver tudo muito igualzinho, e ainda tem uma questão de pontuação, porque o pessoal faz isso, às vezes, como estratégia de pontuar nas duas para a jornada docente. E aí é um outro rolê, né? Porque ele está usando o mesmo projeto para pontuar duas vezes, como projeto de pesquisa e como iniciação científica, orientação de iniciação científica. Então, me deixa um pouco... Não estou entendendo, desculpa. Pode continuar. Não, é isso, é só trazendo, assim, que eu não concordo de que é uma problemática que a gente enfrenta na GPEX, enfrenta no Comitê de PIBIC, já fez algumas restrições disso, e que eu acho que não é chancelar o autoplágio, permitir isso, sabe? Em que pese entender também que tem alguns que são continuados, que são pedacinhos, o CPP acaba funcionando como se fosse um projeto guarda-chuva em alguns momentos, entendo tudo isso, mas igualzinho, eu acho que não. Marcos? Estão me escutando? Corroboro com a mesma ideia, assim. Eu acho que o autoplágio tem que ser
é mesmo combatido. Isso não acontece só com pesquisa, também com projeto de ensino, né? A gente passa, quando vai ver, tem esse semestre, passei com 3 projetos de ensino idênticos, assim, mudando toda a contextualização, tudo era um autoplágio puro, assim. Acho que temos que combater, e principalmente com essa relação também, né? A multiplicação dos pães, né? Para poder pontuar. Então, eu acho que tem que ter, sim, um regulamento e a gente deixar bem explícito a prática, a impossibilidade da prática de autoplágio. Certo, Marcos. Não, gente, é isso mesmo. A gente só trouxe para cá mesmo porque foi uma consideração que foi feita. E, assim, é igual a gente discutiu hoje mais cedo na questão do estágio sobre a inclusão da iniciação científica no CPP, né? São objetivos diferentes do programa dos projetos, né? Acho que essa questão da gente duplicar e fazer o autoplágio nem cabe nas propostas dos dois, né? De maneira única. Então, não tem muito sentido mesmo. Então, a gente trouxe nesse sentido. Lembrando que aqui a gente vai colocar o detalhamento que a gente colocou lá no minuto do estágio, tá? Que a gente acordou hoje sobre a questão do CPP, da gente colocar apresentação em evento científico, do mesmo formato que a gente aprovou hoje de manhã. A gente vai trazer para cá, tá? Apresentação no evento científico, da carga horária, do jeito que a gente fez a aprovação lá, a gente traz para cá para fazer o descritivo e a gente ter os nossos documentos alinhadinhos aí e falarem a mesma língua, tá bom? Então, era só para a gente encaminhar essa questão aqui com vocês. É isso. Mais alguma consideração? Não? Só obrigada. Obrigada pelas contribuições. Obrigada, Lozinha, pelo seu trabalho sempre aí, das parcerias. Valesca? Obrigada, professoras Lorenas. Professor William, quer dar um tchau até breve? A gente só não está te ouvindo. Não, a gente não está te ouvindo. Não. Não. Então, é só tchau mesmo. A gente agradece imensamente a todas, a todos que puderam estar com a gente aqui nessa rodada intensa de análise e apreciação de documentos e projetos de curso. Na terça-feira, então, a gente encaminha para vocês a convocação da nossa próxima reunião com a pauta única da minuta das diretrizes dos calendários, né? Na segunda-feira, como a gente já dialogou, a gente vai fazer um ajuste mais fino para encaminhar para vocês essa minuta e, é claro, né, fazer novamente o trabalho de leitura e considerações para que a gente possa apreciar. Então, daqui a gente está pensando por volta do dia 2 de setembro, mas no início da próxima semana a gente encaminha essa convocação. Bom final de semana, acho que sextou. Beijo no coração para vocês. Tchau. Tá, gente. André, você levantou a mão. Isso.